Queridos, na continuidade, então, né, desse primeiro estudo do livro dos Números, do capítulo 6, agora que paramos no outro vídeo, eu quero aqui, então, dar essa continuação. Nós falamos a respeito, então, do capítulo 6, né, da lei do nazireado, onde é necessário, então, a renúncia, né, o que essa lei do nazireado, o que esse voto do nazireado, ele requeria e também o que tem a ver conosco, né, que ensino que nós podemos extrair. Então, nós paramos aí no finalzinho do vídeo passado, na primeira parte, sobre a necessidade da renúncia, né, que ele teria, ou seja, aquele que fizesse voluntariamente, né, ou por um período de tempo, ou por toda a sua vida, ou até que dedicasse um dos seus filhos também, como é um caso clássico que a gente tem, né, no livro de Juízo, o caso de Sansão, onde seus pais o consagram, então, para ser um nazireu, né? Então, há esses diversos casos aí, todos eles voluntários, todos eles, de fato, eram algo que tinha que partir da pessoa, tinha que ser pessoal isso, né? Não era nada imposto, não era nada obrigado, como nada nunca foi, queridos, tá? Em relação a Deus. Sempre Deus quis que nós pudéssemos, a partir, então, da compreensão, do entendimento de quem Ele era, né? Que nós vivêssemos, então, essa vida que é a vida única, é a única possibilidade de vida, porque todas as outras formas de viver, elas não são vida, são subvida. Na verdade, elas é uma aparência de vida, né? Mas não é de fato o propósito criacional de Deus. Ou seja, que o homem vivesse por sua conta, que o homem vivesse então pautado nos seus achismos, nos seus projetos de vida. Então, na verdade, quando nós oramos a Deus, nós devemos orar para saber qual é a vontade de Deus na nossa vida e qual o seu projeto na nossa vida, para que a gente peça a Deus recursos, a sabedoria, a clareza, né, diária, para que a gente então viva essa vida que Deus quer que a gente viva. Então, só retornando um pouco aqui, nós falamos do ato de renúncia, então, né, que é necessário, né, essa vida de renúncia que é necessário para o nazireu e, consequentemente, para todos nós, discípulos de Cristo. Era necessário o testemunho visível, está no verso número 5 do capítulo de número 6. Quero ler com vocês aqui, ó. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou para o Senhor, santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Então é interessante que esse testemunho teria que ser visível, né? Não é algo assim que eu decido no meu coração e eu fico para mim. Então isso teria que ser mostrado para as pessoas de fato de uma forma externa mesmo, né? Visível. É aquilo que Jesus disse, inclusive, que aquilo que está no coração deve ser externalizado, né? Não é essa questão assim, se é uma confissão interna e que fica na intelectualidade. É uma vida que é mostrada pelo fruto, inclusive, ou pelos seus frutos, né? Por um resultado que é um fruto da árvore, é um resultado da natureza, né? A natureza da árvore, ela só pode produzir aquela espécie, né? Aquele fruto, melhor dizendo, porque condiz com a sua espécie. Então, por exemplo, a Bíblia, inclusive, vai dizer que um espinheiro não pode produzir outras coisas a não ser espinhos. Então, a gente não espera de uma goiabeira que ela produza, por exemplo, maçã. Isso pertence à macieira, né? E vice-versa. Então, de um discípulo de Cristo, daquele que consagra a sua vida a Deus, aquele que professa o nome de Cristo, e Paulo vai dizer isso lá ao jovem pastor Tito, né? Vai dizer que aquele, a segunda carta de Paulo aos Coríntios vai dizer que aquele que professa o nome de Cristo deve se apartar da iniquidade. Não condiz, então, uma vida de discípulo de Jesus, professando, e aí sim, é Tito, capítulo 1, verso de número 16, se não me falha a memória, que tem pessoas que confessam Jesus com a sua boca, mas negam com as suas obras. Então essas obras, elas devem ser resultado de uma natureza. Não se faz para ser, mas porque então o feito é natural, né? E tem que ser externalizado. Tiago, ele inclusive disse que a fé, ela é externalizada, ela é concretizada por aquilo que se faz. Então a fé falada, ela é uma fé demoníaca, porque não expressa a natureza de Deus. Então Tiago disse, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não é que as obras decidem, as obras são determinantes, mas é inevitável que aqueles que nasceram de novo, professam o nome de Cristo, amam a Cristo, que eles demonstrem isso de uma forma natural, inclusive, porque pertence à sua natureza e não pode produzir outra coisa, tá certo?
Então aqui, queridos, sobre a questão do testemunho visível, eu quero ler um texto lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículos de número 11 ao 17. Então, 1 a Pedro, capítulo de número 2, quero ler com vocês aqui, a gente está fazendo esse paralelo, né, com aqui o Nazireu e a carta de Pedro. Por quê? Porque a primeira, também a segunda, mas a primeira carta de Pedro fala muito sobre o novo nascimento, a nova vida, a regeneração, a vida santificada, a vida de testemunho, né? Então, a carta de Pedro, primeira de Pedro, traz muito aí, aborda muito esse tema, tá certo? Então, capítulo 2, verso 11 ao 17, olha o que está escrito aqui nessa versão. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Veja bem, sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana, ou toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer o rei como superior, quer os governantes como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo liberdade, por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Ele está aqui trazendo algumas recomendações ou algumas orientações para aqueles que desejam, então, dar um bom testemunho. Esse testemunho deve ser visível por meio não da rebelião, né? Por meio não de uma postura agressiva, ácida, de uma postura beligerante, mas como servos de Deus. Claro, queridos, nós sempre colocamos o critério de que jamais faremos alguma coisa que contradiz a própria vontade de Deus, quando os governantes, as leis, né, querem, então, nos coagir a fazer algo que é desonesto, algo que não reflete o caráter de Deus. Então, se é errado, biblicamente falando, claro que não vamos obedecer às leis do nosso país e nenhum governante. Mas quando isso, né, não é uma realidade, então nós nos portamos, nós damos testemunho. A questão de Pedro aqui é que a gente deve dar um bom testemunho e tapar a boca daquelas pessoas que falam mal de nós, né? Então, testemunho, ele vale muito mais do que palavras, do que pregações, do que oratória, né? Então, assim, alguém já disse que a gente deve pregar o tempo todo, e se necessário for, nós devemos usar as palavras. Alguém também disse que soa tão alto, né, nos ouvidos da pessoa aquilo que nós fazemos, que elas não conseguem ouvir o que nós falamos. O sentido é que a vida, o exemplo, é muito mais poderoso no testemunho do que a doutrina, do que a fala, a pregação com palavras, né? Do que os argumentos teológicos. Então a vida ela é muito mais poderosa. Esse testemunho teria que ser visível. Também o capítulo de número, ainda o capítulo de número 6, de Números, estamos falando do nazireado, vamos pegar aqui o verso de número 6 ao 8 e fazer a leitura, porque agora eu quero falar de outro aspecto aqui dessa lei do nazireado, que é, na verdade, a pureza pessoal. Então, o nazireu, ele teria também que ter a sua pureza pessoal. Verso 6 até o verso 8, olha que coisa interessante. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã. Por ele se não contaminará, quando forem mortos. Portanto, o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça todos os dias do seu nazireado. Santo será o Senhor. Então, esse testemunho visível teria que ser acompanhado também de uma pureza pessoal. Indo para Pedro novamente, 1 de Pedro, capítulo de número 1, verso de número 15 e 16. Pedro diz, olha, sede santo, como é santo aquele que vos chamou. Né? Sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santo, porque eu também sou santo. Pedro está citando, inclusive, Levítico, capítulo de número 20, versículo de número 26. Né? Esse é o versículo que Pedro cita, chamando, então, esses irmãos dispersos ali, na ocasião, para que eles vivessem, então, de uma forma santa. A pureza teria que ser pessoal, né? A pureza do coração, as intenções do coração, as motivações, né, minha, tem que ser pura, tem que ser limpa da malícia, da maldade, do engano. Queridos, nós sabemos que é possível fazer alguma coisa boa sem uma intenção correta.
Sabemos que nós temos uma capacidade imensa de estar demonstrando atos de bondade, de caridade, porém nem sempre parte de um coração piedoso, de um coração sincero. Então Deus se agrada muito mais de uma pessoa que erra, que peca e reconhece isso, tá certo? E vai lhe pedir perdão, do que uma pessoa que parece ser certinha, uma pessoa religiosa, mas dentro do coração existe ali muitos cantos escuros, existe ali mágoas, existe ali malícias, más intenções, né? Jesus disse isso a respeito dos religiosos, líderes religiosos, aqueles que as pessoas tinham como homens de Deus, os homens sagrados. E Jesus disse: vocês parecem sepulcros bonitos, caiados, pintados, mas dentro de vocês há coisas mortas, há coisas podres, né? São hipócritas, gente que representa a religiosidade, ela muitas vezes se sobressai aquilo que de fato é uma realidade dentro do nosso coração. Então, repito, é muito a Deus, é muito melhor uma pessoa que ela peque, que ela erre, e os olhos das outras pessoas até não seja uma pessoa perfeitinha, mas ela tem um desejo, uma intenção interna. Lógico que isso deve se traduzir, como nós falamos, né? Isso deve acompanhar as obras, essa intenção. Não vamos tomar como desculpa errar, mas Deus conhece o meu coração. Claro que não. Eu só estou dizendo aqui que deve haver interiormente, é lá dentro que tem que partir. Não é algo externo apenas, não é algo para as pessoas verem, mas é aquilo que está lá dentro do nosso coração, onde só Deus conhece, onde Deus sabe. Então, ao dobrar os joelhos, né, de fato, o coração tem que também estar inclinado. Ao levantarmos as mãos para adorarmos a Deus, como um reconhecimento de que Ele é Deus, isso também deve partir de um coração grato, tá certo? E eu acho interessante, né, essas redes sociais, aí, principalmente nos nossos grupos de WhatsApp, quando pede-se oração por alguém, alguma coisa assim, aí vem uma mãozinha assim, né? Eu me pergunto quantas dessas pessoas que colocam esses emojis assim, de fato oram, né? Será que estamos sendo levados pelas questões visíveis apenas, pelas questões de aparência apenas, ou será que de fato nós estamos dentro de nós, tendo a disposição, tendo o desejo sincero, como Davi, que muitas vezes errava, pecava, mas ele disse: Senhor, tu não te agradas de sacrifício, de holocausto, senão eu até os daria sacrifícios para Deus. É um coração contrito, quebrantado, espírito quebrantado, essas coisas Deus não despreza. Então, queridos, olha que coisa interessante, nós lógico que devemos reunir o bom testemunho feito, as obras, mas tudo isso se não vir acompanhado de uma pureza interna, de um amor sincero, de um desejo intenso no coração, de fazermos a vontade de Deus, ainda que algumas vezes nós erramos, mas a vida santa não é aquele que nunca erra, é aquele que quando erra se arrepende, sente as suas misérias, os seus pecados, se entristece de verdade, né? Busca o socorro a Deus, sabe? Há uma tristeza na alma por não ter feito a vontade de Deus. Então, ainda que ele não faça, mas ele quer fazer. E uma hora Deus vai lhe dar graça para que ele vença aquela dificuldade, aquele pecado, aquela questão que tanto deve nos atormentar e não devemos ser pessoas acomodadas. Então é interessante aqui que a pureza tinha que ser pessoal, tá certo? Isso está escrito então lá em Números, capítulo de número 6, né, do verso 6 ao 8. A dedicação tinha que ser total a Deus, do verso número 4 ao 6 aqui. Vamos observar. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça, todos os dias que se separar para o Senhor, não chegará corpo de um morto. Perceba então aqui no começo do verso 4, todos os dias. No começo do verso 5, todos os dias. No começo do verso 6, todos os dias. Ou seja, a dedicação ela tinha que ser total e diária, queridos. Todos os dias nós devemos decidir servir a Deus. Veja bem, que coisa interessante. Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 19. Deixa eu conferir aqui, que vira e mexe eu confundo, eu inverto aqui, mas eu acho que o texto é esse aqui. Vamos lá, ver se a gente acha junto aqui. E vai dizer que na vossa perseverança possuir as vossas almas. É 21 e 19 mesmo. Então, Lucas,
capítulo de número 21, versículo de número 19, diz assim: na vossa paciência, essa versão está paciência, mas uma versão melhor, que se aproxima mais do original, está na vossa perseverança, possuir a vossa alma. Olha só, na vossa perseverança, possuir as vossas almas. Alguém disse que a perseverança é a mãe, né, de todas as virtudes. Porque não adianta eu ter uma vida pura, mas por um tempo apenas da minha vida. Não adianta eu ser generoso, mas por um tempo apenas da minha vida. Não adianta eu ter nenhuma virtude se eu não persevero nisso por toda a minha vida. Eu posso viver 10, 20, 30, 40, 50 anos com uma postura e posso, ao final da vida, ir deixando isso. Então, aquilo tudo vai por água abaixo, porque não houve perseverança. É interessante em Tiago, capítulo de número 5, versículo número 7, até o verso número 11, olha o que diz o texto bíblico. Sede, pois, irmãos, pacientes ou perseverantes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que se receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também perseverantes. Fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e a paciência, ou perseverança, né, são sinônimos, dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a perseverança de Jó, ou a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, o capítulo 6 aqui, do livro dos Números, diz também, do verso 4 ao verso 6, que esse voto do nazireado teria que ser todos os dias, teria que perseverar nesse estilo de vida. Nós lembramos, então, do clássico exemplo de Sansão, que ele começou muito bem, fazendo a vontade de Deus, sendo usado por Deus, mas na trajetória da sua vida, ainda muito jovem, ele foi deixando, então, da sua fidelidade, da sua pureza, da sua perseverança, e acaba de uma maneira muito triste, um jovem que foi usado pelo Espírito Santo, na minha opinião, o Antigo Testamento, a manifestação mais poderosa, visivelmente falando, da ação do Espírito Santo na vida de um ser humano, foi na vida de Sansão. Quando o Espírito Santo vinha com grande poder e usava de uma maneira extraordinária. E aí ele acaba, ainda jovem, né, de uma maneira muito triste, porque ele não se deu conta de que ele estava deixando, então, de perseverar, e aí ele foi brincando com o pecado, e aí ele acabou daquela forma que vocês sabem. Eu não estou julgando a salvação de Sansão, eu até acredito, entendo pela Bíblia, pelo capítulo 11 de Hebreus, como aparece como os heróis da fé, e até mesmo pelo fato de Deus lhe conceder aquilo que ele pediu, né, para derrotar os seus inimigos, ainda a unção e o poder do Espírito Santo que Deus concedeu, eu ainda entendo que Sansão ele foi preservado para a eternidade, porém a sua vida aqui teve um fim precoce, teve um fim que poderia nem ser daquela forma e ainda ele poderia viver muitos e muitos anos da sua vida e morre precocemente, e de uma forma triste, inclusive, por conta da sua não perseverança. Então a gente entende aqui que são todos os dias. Como consequência desse estilo de vida, é interessante, no capítulo 6 aqui, nós vamos voltar no capítulo 6 de Números, né? Como consequência dessa vida de renúncia, testemunho visível, de pureza pessoal e de dedicação total a Deus, como consequência disso, Deus abençoaria não só o nazireu, mas esse nazireu também abençoaria muitas outras pessoas. Eu acho lindo esse texto, queridos, né, que Deus fala assim, no verso 22, capítulo 6, verso 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Olha que coisa interessante. Então, como consequência desse estilo de vida do nazireu, desse voto cumprido, Deus abençoaria a pessoa e, através dela, muitas outras pessoas. Então, esse aqui é o capítulo, até o capítulo número 6. O capítulo de número 7 e 8, eles formam um pequeno estudo muito interessante. Eles ilustram o fato de que a obra de Deus não só requer nossas ofertas, como também exige nossa completa dedicação ao Senhor, que deseja usar-nos como pessoas. O dinheiro não é suficiente. Então, o capítulo 7 e 8, quero resumir aqui em poucas palavras, diz que todos os levitas
né, todo o povo nazireu, enfim, todos aqueles que pertenciam ao povo de Deus, teriam que trazer ofertas, teriam que serem generosos. Mas é interessante que nesses dois capítulos 7 e 8, não só enfatiza isso, mas enfatiza também que Deus queria que eles não só trouxessem, mas eles em si fossem a oferta a Deus. Deus, ele quer nos usar, não requer somente aquilo que nós podemos fazer ou dar, mesmo porque se fazemos alguma coisa, é de fato o Deus que opera em nós. Se damos alguma coisa, é porque Deus nos deu primeiro e estamos apenas administrando aquilo que Deus nos deu ou nos emprestou para administrar. Então, o interesse de Deus não é o que eu faço, tá certo? Nem o que eu dou, mas sim o que eu sou para Ele, porque o dinheiro não é suficiente. Melhor do que dar dinheiro para missões, né? É tendo a condição e a possibilidade de ir, melhor do que ajudarmos financeiramente a igreja em algumas atividades, trabalhos e o reino de Deus. Melhor é nós sermos usados por Deus. Muito melhor do que contribuir com um bem material ou alguma outra questão material, o melhor e o mais adequado, fazendo isso tudo também, claro que é necessário, mas a nossa vida seja essa oferta a Deus. A nossa vida seja, de fato, aquilo que é mais precioso que nós oferecemos a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, fica-nos aqui, meus queridos, essa lição da primeira parte do livro dos Números, né? Esses capítulos 1 a 8 na nossa divisão. Então, Deus ensina o seu povo. Nesses 8 primeiros capítulos, Deus estava instruindo, ensinando o seu povo, essa nação que ele estava formando nesse início, então, tá certo? Da peregrinação. Nesse um ano que eles estavam, aqui, capítulo 1 ao capítulo 8, nesse um ano que eles ainda estavam acampados no monte, tá certo? No Monte Sinai ali. Estavam acampados ali, então Deus iria guiá-los, né? E é o que nós vamos ver na próxima aula, se Deus quiser, os capítulos 9 e os capítulos 10. Deus guia o seu povo. Te espero lá, espero que você acompanhe essas aulas e esteja comigo também nessa empreitada, nessa peregrinação, nessa caminhada pelo livro dos Números. E vamos juntos aí ao deserto, ou pelo deserto, caminhando com esse povo de Deus na história, para entender o que aconteceu com eles e que lições nós podemos extrair da nossa vida então. Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Deus levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz.